Na década de 1970, a família Dandy ocupou essa casa e esse foi o lar deles por 4 anos. Durante o tempo em que viveram na casa, segundo eles, forças sobrenaturais os assombravam frequentemente e para essas pessoas, uma dessas entidades é algo demoníaco e que ainda permanece não somente na casa, mas na floresta que a cerca. Hinsdale House, como ficou conhecida, é uma das casas mais assombradas do mundo. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Antes de falarmos sobre a Casa Assombrada, vamos conhecer a origem de seu legado e quem participou dele, porque isso tudo, gente, é muito importante, talvez, para o desenrolar dessa história. Começaremos com o ano de 1813, quando Lewis Wood estabeleceu-se na área agora conhecida como Hinsdale, que fica em Nova York, Estados Unidos. 7 anos depois, o irmão de Lewis, Whitlock Wood, também comprou terras nessa região e logo em seguida outro irmão deles também foi morar lá. No ano de 1830, Whitlock Wood já possuía 249 acres de terra e ele vivia muito bem cultivando e administrando um negócio de curtumes. Whitlock construiu uma casa que não existe mais nos dias de hoje, mas que ficava localizada então bem próxima dessa casa que hoje é conhecida como a Casa Assombrada de Hinsdale ou então Hinsdale House, porque lá naquele lugar só se fala desse imóvel. No ano de 1853, David e Charles Evers, dois irmãos, compraram as propriedades dos irmãos Wood e acredita-se que o David foi quem construiu a propriedade vista hoje como a Casa Assombrada e que o seu irmão foi morar lá naquela outra casa que não existe mais, mas que ficava ao sul dessa residência. Ou seja, gente, a Hinsdale House é um imóvel muito antigo, ela foi construída em 1853, é claro que de lá para cá muita coisa também foi reformada, teve algumas alterações no imóvel, mas há quem garanta que essa propriedade ainda guarda muito das fundações originais e que algumas peças dela, inclusive da madeira, também são daquela época. E uma coisa que é muito assustadora nessa casa, pelo menos para mim, é o porão. E esse porão já está lá desde esse período, 1853, e há quem diga que nesse porão coisas terríveis teriam acontecido. Porém, os irmãos Evers não ficaram muito tempo nessa propriedade, pois no ano de 1858 eles venderam não somente as casas, mas também todas as terras para um senhor chamado Alfred Burton, e os irmãos Evers se mudaram para Iowa. E aí também que entra algumas dúvidas, alguns mistérios também envolvendo por que essa casa foi vendida tantas vezes, porque há quem diga que essas pessoas, quando foram morar lá, estavam totalmente encantadas pela região, tinham até mesmo certa prosperidade financeira com os seus cultivos, com os seus negócios, mas mesmo assim, sem dar nenhuma explicação, simplesmente resolveram vender essas propriedades e nunca disseram realmente qual era o verdadeiro motivo. Então, para alguns médiums que visitam esse lugar, porque é um local visitado praticamente diariamente por pesquisadores paranormais, porque a energia desse lugar dizem que realmente é muito grande, e um padre exorcista inclusive confirmou essa informação, daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Então esses médiums, eles garantem que esses primeiros proprietários também sofreram algum tipo de fenômeno paranormal naquela casa, que eles provavelmente presenciaram algum tipo de aparição bastante assombrosa, e por causa disso seria então o motivo para que ninguém ficasse lá por muito tempo. 3 anos depois da compra da propriedade, isso em 1861, o Alfred Burton também não quis mais morar lá, nunca explicou realmente o verdadeiro motivo pelo qual ele quis sair, o que gera também bastante burburinho, e ele acabou vendendo toda a propriedade para George e Elizabeth Burton.
Não demorou muito para que esse casal também não quisesse ficar nessa propriedade e eles venderam para Michael McMahon e a sua esposa Catherine Howard. Esse casal, essa família, na verdade, foi a que mais ficou tempo na casa e, segundo eles, eles nunca presenciaram nada de anormal. Um detalhe também bem interessante é que o sobrenome dessa família, McMahon, é hoje o nome da estrada que leva para essa propriedade. Várias gerações dos McMahon residiram em Hinsdale House, e isso até aproximadamente 1971, quando o magnata do setor imobiliário Donna Hayes a comprou. No ano de 2000, Daniel Clays comprou a infame casa e colocou-a de volta em uma condição funcional. Hoje o Daniel ele permite que equipes investiguem essa propriedade na esperança de descobrir o mistério por trás dos fantasmas que assombram a residência. Mas antes do Daniel comprar essa casa, gente, ainda na década de 1970, a família Dandy foi morar nesse lugar, e essa família foi a mais polêmica de todas, porque uma das proprietárias, que era a Clara Dandy, casada na época com o Philip Dandy, mais conhecido como Phil, ela presenciou muitas atividades paranormais. Na primeira semana que ela já morou lá, ela falou que não foi só ela quem presenciou tudo isso, que o marido e os filhos também, e a Clara inclusive escreveu um livro contando tudo o que ela havia presenciado na casa. A família Dandy era composta por Clara, hoje conhecida como Clara Miller, porque algum tempo depois ela também se divorciou do Phil. A Clara, nesse período, ela tinha apenas 37 anos. O Philip, né, que é o esposo dela, tinha 39. Eles moravam nessa casa junto com seus 4 filhos. O Mike, que na época tinha 17 anos, hoje ele já é falecido. A Betty, que tinha 16, Laura com 12 anos e a Mary, a caçulinha dela, de apenas 11 anos de idade. Segundo a Clara contou, logo depois que eles foram para casa, isso já na primeira semana, não somente ela, mas também as filhas falavam que tinha alguma coisa de errada naquela casa. O Phil também concordava que tinha algo perturbador dentro daquele imóvel e que não era propriamente somente dentro da casa, mas sim na floresta que a cerca. Muitos médiums que visitam esse lugar, eles garantem, na opinião deles, tá, gente? Eles garantem que o que na verdade é mais sombrio, o que mais demoníaco está presente naquela região, não fica propriamente dentro da casa, mas sim na floresta, e que a casa apenas reflexo dessa negatividade toda. Então, para muita gente, o que aconteceu lá naquela floresta é o que deixou esse local considerado amaldiçoado. A família Dandy escutava vozes tanto dentro do imóvel quanto na floresta próxima. Eles não somente sentiam, escutavam, mas também viam vultos, sombras e até mesmo espíritos de corpo inteiro. E para Clara isso realmente foi o mais assustador, e com certeza para quem não está acostumado muito com esse tipo de visão, e até mesmo para quem já está, porque dependendo da forma como esse espírito se mostra, com certeza as pessoas no mínimo ficam bastante assustadas. Uma das aparições mais nítidas que a Clara mencionou, isso não foi somente ela quem viu, mas pelo que dá para entender da história, ela tinha esse contato visual um pouco mais forte do que os demais. Ela disse que essa visão, que ela sentia muito medo e que ela tinha também uma sensação de sufocamento quando ela aparecia, era a respeito de um espírito de uma moça que tinha os cabelos escuros e compridos. Ela disse que essa moça simplesmente começou a andar dentro da casa dela. A primeira vez que ela viu, ela até achou que a casa tinha sido invadida. Só que com o passar do tempo, ela percebeu que, na verdade, aquela moça não estava mais ali. Pelo menos não fisicamente, sim espiritualmente. A Clara também falou que a família toda começou a sofrer até mesmo agressões físicas. Eu não consegui descobrir muitos detalhes a respeito dessas agressões físicas, a não ser quando uma lâmpada simplesmente, a Clara falou que simplesmente voou em cima de uma das filhas dela, e que sim, que essa lâmpada chegou a marcar o rosto da menina. Agora eu não sei qual das filhas, tá? Provavelmente isso está lá no livro dela, que se chama Ecos de uma Assombração. Aqui no Brasil é dessa forma que ele é intitulado. Então acredito que tenha sido uma das filhas mais novas, tá? Mas eu não consegui descobrir exatamente qual delas teria sofrido essa agressão, mas essa menina ficou bastante assustada e a família começou a realmente acreditar que algo muito sombrio estava habitando aquela propriedade. A Clara também falou que uma situação bastante estranha que eles começaram
a passar dentro dessa casa era a respeito do telefone deles. Era um telefone de fio, na época não existia obviamente telefone celular, e ela falou que tinha dias que aquele telefone tocava o dia inteiro, a noite inteira, e quando eles iam atender, o telefone simplesmente já estava mudo. No começo eles começaram a acreditar que pudesse ser algum tipo de trote. A Clara começou a desconfiar realmente que esses telefonemas pudessem ser algo sobrenatural, porque quando esse telefone tocava, ela escutava também, vindo lá da floresta, uma música em estilo gregoriano. Além disso tudo, a família também começou a perceber movimentações de objetos. A Clara menciona no livro que isso acontecia com bastante frequência e que quando aquela aparição daquela moça de cabelos escuros acontecia, aí mesmo é que as coisas ficavam bastante difíceis nessa residência, porque poltergeists começaram a acontecer ali dentro. Ela já estava ficando bastante assustada, tentava manter a calma na frente das meninas. Muitas vezes isso acontecia enquanto as crianças também estavam na escola, mas ela disse que ficou com muito medo e muitas vezes ela saía da casa para tentar criar coragem e ficar novamente naquele imóvel, porque eles também não tinham condições de sair dali naquele momento, e a coisa começou a ficar muito complicada, porque os fenômenos começaram a ficar cada vez mais intensos e a figura dessa mulher que aparecia para ela, essa mulher de cabelos escuros, já estava sendo muito frequente. Ela já andava dentro de casa e nisso as crianças também já começaram a ver, e realmente ficou uma situação bastante difícil de controlar, porque se um adulto já sente medo, imagina uma criança. Outra coisa também que era bastante relatada dentro da casa, a Clara, né, hoje já é uma senhora bastante idosa, já deve ter mais ou menos os seus 85 anos, tem até uma foto dela com o Nick Groff, que eles fizeram uma reportagem com ela no ano de 2020 para o Paranormal Lockdown, e já dá para ver que ela está até bastante debilitada também em sua saúde, mas a Clara até hoje ela comenta que realmente tudo que ela escreveu naquele livro é verdadeiro, muita gente não acreditou nela. Ela também disse que outras pessoas acabaram aumentando muito mais a situação, distorcendo aquilo que ela escreveu, mas uma coisa ela garante, ela fala que realmente há alguma coisa demoníaca naquela propriedade. A Clara menciona um cheiro muito ruim que vinha do nada. Às vezes era também uma mistura, cheiros muito bons, ela disse que parecido com cheiro de flores, mas esse cheiro não durava muito tempo, porque logo depois já vinha aquela sensação que provavelmente teria algum animal morto perto da propriedade. O Phil saiu várias vezes procurando o que estava causando aquele tipo de cheiro, mas quanto mais ele se afastava da casa, mais o cheiro diminuía, e quando ele se aproximava ele percebia que o cheiro na verdade estava vindo de dentro da residência, mas nada estragado, nenhum animal morto nunca foi encontrado, e esse cheiro ele vinha de uma forma muito rápida, mas ele também acabava saindo com a mesma rapidez que ele apareceu, e eles também associam isso a algo sobrenatural. Vendo que a situação já estava fugindo totalmente do controle, a Clara resolveu procurar ajuda. Ela foi tanto na igreja da região, como ela também teria feito um contato com o Ed e a Lorraine Warren. Como eu não li o livro da Clara, gente, eu não sei contar para vocês exatamente algumas partes dessa história, principalmente envolvendo o Ed e a Lorraine. Eu vou contar para vocês tudo que eu consegui em outras fontes, tá? Tudo que há de informação mais concreta eu vou deixar aqui para vocês, mas há uma polêmica envolvendo também essa questão do Ed e da Lorraine terem visitado esse lugar, porque a Lorraine comentou algumas vezes que ela sim visitou Hinsdale apenas uma vez e que isso teria acontecido na década de 1970, mas tem algumas pessoas que são bem próximas da família da Clara que falam que o Ed e a Lorraine nunca visitaram esse lugar, mas até onde eu consegui descobrir, eu vou pelo que a Lorraine disse, né, que ela sim, que ela esteve na casa. Eles não fizeram um documentário a respeito, eu não sei porquê. Ela só comentou para o Tony Sparrow, que fez uma participação especial lá no Paranormal Lockdown, junto com o Nick Groff e com a Katrina Whiteman, e ele fez uma ligação para a Lorraine ao vivo, só que obviamente muita coisa foi cortada, então não dá para saber exatamente o que eles conversaram. A única coisa que a Lorraine falou e que foi mostrado nesse programa é que jamais botaria os pés ali dentro daquela casa e que com certeza algo muito ruim estava ali dentro. Agora, por que não foi feito um documentário? Porque eu não encontrei nenhuma fotografia da Lorraine visitando esta casa. Agora, ela falou que foi. Então, pra gente negar,
realmente fica bem complicado. Uma amiga da Clara disse que ela não foi, mas fica uma palavra contra a outra. Então, se você souber de alguma coisa, se você já leu esse livro, Ecos de uma Assombração, que eu fiquei bastante curiosa para comprar e ler também, deixa aqui para mim nos comentários. Uma purificação foi feita em Hinsdale House no dia 13 de abril de 1974 e foi realizada pelo padre Alfonso Strebold, da Universidade São Boaventura. Padre Alfonso também era da ordem de frades franciscanos, ele acreditava também bastante no sobrenatural, ele já fez alguns exorcismos também e ele foi convidado então pela família a visitar essa propriedade, só que ele nunca fez um exorcismo, até porque o padre sempre deixou muito claro que um exorcismo mesmo só é feito em uma pessoa. Então, em uma residência é feita uma purificação. Tem gente que confunde um pouquinho o exorcismo com a purificação. Então, ele nunca fez exorcismos na casa de Hinsdale House, mas ele também confirmava que uma presença muito sombria com certeza estava ali. O padre Alfonso fez então essa purificação na casa, só que a família teve um período de sossego muito curto, porque logo depois as coisas pioraram ainda mais. Segundo Clara Dandy, o padre Alfonso leu sim o rito romano, mas apenas como forma de purificar e não de exorcizar. Junto com o padre Alfonso também estava um médium chamado Alex Taunus. Ele esteve lá e ele confirmou uma informação. Só que assim, gente, ele confirmou na convicção dele, porque nunca foi encontrado nenhum registro histórico, um registro civil, informando que essa situação realmente tenha acontecido. Mas o Alex, ele bateu o pé e ele disse que garantia que naquela casa, propriamente no porão, havia acontecido em algum período da história, mas provavelmente há muito tempo atrás, 7 assassinatos e que eles aconteceram justamente no porão da casa e que provavelmente algumas dessas pessoas estariam enterradas ou no próprio porão ou nos arredores de Hinsdale. O Daniel, que é o novo proprietário desse imóvel, ele disse que ele também já viu algumas figuras estranhas naquela casa e que ele libera, assim, para que essas pesquisas sejam feitas. É claro que ele também ganha uma grana com isso, porque ele não vai liberar a casa dele para ser pesquisada de graça. Hoje é um negócio que ele tem, mas ele fala que ele também tem muita curiosidade em saber o que tanto assombra aquela propriedade. O Daniel, ele disse que aconteceram algumas coisas estranhas no momento em que o padre Alfonso estava purificando essa residência. Eu não sei se ele estava presente ou se ele contou isso depois de uma conversa que ele teve com a Clara. Eu vou ler para vocês aqui um pedacinho dessa fala dele em uma entrevista. Depois vocês deixem aqui para mim o que vocês acham disso tudo. Daniel falou o seguinte, abre aspas, a casa começou a tremer e soou como um barulho de choro, um barulho de gritos saindo pelas janelas. Não deu certo, fecha aspas. Esse não deu certo que o Daniel descreveu é porque demorou mais ou menos ali em torno de 10 dias, a família teve um período de sossego muito grande, ficou feliz, poxa, realmente funcionou, não quer dizer que o padre Alfonso não tenha feito um bom trabalho, mas é que tem situações que realmente apenas uma purificação não resolve, então provavelmente foi o que aconteceu naquela casa, porque a Clara falou que depois desse período de 10 dias a situação ficou insustentável. O Daniel, ele também é cofundador da Greater Paranormal e ele disse, gente, que ele acredita que a atividade paranormal que ronda essa casa realmente vem da floresta. Ele falou que já esteve lá nesse lugar há algum tempo e que realmente coisas muito estranhas costumam acontecer por lá. Barulhos estranhos são escutados como se pessoas estivessem caminhando perto dele. Ele escuta gravetos se quebrando. Ah, Bruna, pode ser um animal? Pode ser, porque nessa região há também um grande índice de coiotes, tá, gente? Então chega de noite, eles começam a uivar. Fica um ambiente ainda mais sugestivo e assustador, mas o Daniel, ele garante que não, que ele já esteve nessa floresta junto com outras pessoas para tentar descobrir alguma coisa a mais, e essas pessoas também falaram que naquele momento elas estavam sozinhas em determinadas partes dessa floresta, mas que a sensação de presença era muito grande e nada foi encontrado. O Daniel, ele acredita que toda essa situação envolvendo negatividade e aparições assombrosas que envolve essa floresta, na verdade é por conta de um grande massacre indígena que teria acontecido em 1799. Ah, mas por que teria acontecido, Bruna? Porque isso nunca foi provado referente àquela região, porque
Nos Estados Unidos, todo mundo sabe que muitas propriedades são construídas hoje em cima de grandes cemitérios indígenas que não tem nenhum tipo de marcação, nenhum tipo de túmulo era feito. As pessoas simplesmente eram enterradas, muitas vezes deixadas ali sem um enterro digno, ainda mais se tratando de índios naquela região, que realmente era um povo bastante perseguido mesmo. Então, muitos arqueólogos falam que não há uma evidência que realmente exista um cemitério indígena ali. Mas há registros históricos muito antigos, inclusive folhas de diário que estão hoje em museus, tá, dos Estados Unidos, onde falam que naquela região, sim, aconteceu grandes massacres indígenas, mas que isso, por algum motivo, não está em registros históricos. Então, é 50% para ser verdade, 50% para não ser, mas não é difícil de acreditar que realmente cerca de 800 índios foram massacrados naquela região e que foram enterrados naquela propriedade, principalmente na floresta. Enfim, gente, o tempo foi passando, a família Dandy cada vez mais assustada, a situação ficou insustentável e eles finalmente perceberam que não dava mais para continuar ali e abandonaram o imóvel. Essa floresta realmente ela é muito marcada por algumas situações envolvendo bastante negatividade, porque ela também é bastante procurada para rituais satânicos. Isso tudo por causa também dessa história envolvendo esse sepultamento desses índios e também por causa de um crime bárbaro que aconteceu ali no ano 2000. Danny J. Simpson foi assassinado pelo seu próprio irmão chamado David Simpson. Eles tiveram uma discussão, não consegui descobrir o motivo, tá, pelo qual um irmão teria matado outro. É claro que nada justifica esse tipo de coisa, mas provavelmente teve alguma briga, sim, envolvendo algum motivo que eu não consegui descobrir. Se vocês souberem, deixa aqui pra mim nos comentários. Eu sei que um irmão matou o outro com um tiro, foi uma situação bastante difícil para a família deles, porque o irmão que cometeu esse homicídio, pelo que eu entendi da história, ainda está preso até os dias de hoje. Alguns médiuns também falam que essa carga de negatividade que há na floresta também ficou bastante agravada depois desse crime, porque um crime de assassinato já é algo que marca bastante um local, até porque o Danny morreu na hora, ele não chegou nem a ser levado para o hospital. Quando a polícia chegou ali, ele já estava sem vida, o irmão confessou, enfim, foi preso. Só que como era a questão de dois irmãos, isso teria ainda agravado ainda mais a situação desse lugar. Até hoje, muitas pessoas que moram próxima da região dizem que não gostam de visitar aquela floresta, que eles acham que realmente estão pisando em uma outra dimensão totalmente sombria. Isso são relatos de antigos moradores que falam que durante a madrugada eles escutam brigas, tá? Como se dois homens estivessem discutindo, é uma briga muito feia mesmo, que de repente um som de tiro acontece. Para alguns moradores, essa situação acontece todas as madrugadas e realmente essa briga dos irmãos teria acontecido durante a madrugada. Outras pessoas falam também que já viram dois homens brigando, dois homens com roupas atuais, que um deles saca uma arma, atira o outro e depois que isso acontece, um irmão que atirou sai correndo e o outro que fica caído no chão simplesmente desaparece. Eu não entendo muito essa situação porque o irmão que matou ainda está vivo. Ele não desaparece, ele sai correndo. Mas o irmão que faleceu, né, acaba simplesmente desaparecendo assim que ele cai no chão. Então é uma espécie de repetição que acontece, e isso no mundo espiritual, para quem já viu, sabe que isso não é difícil de acontecer, só que eu nunca tinha escutado uma situação nesse sentido, porque um deles ainda está vivo. Muitas investigações paranormais são realizadas em Hinsdale House, e isso já acontece desde a década de 1970, mas também pode ter acontecido muito antes disso, porque a casa foi construída, como eu falei para vocês, em 1853, e a Clara, ela deixou uma brecha nesse sentido. Ela fala que ela começou a falar nesse assunto a partir do momento em que ela presenciou, ou seja, a partir de 1970, mas que antes disso as pessoas não costumavam tocar nesse assunto. Então eu não sei se ela ficou sabendo também de alguma coisa, mas isso fortaleceria bastante a tese daqueles pesquisadores que falam que os primeiros moradores dessa região
já saíram de lá por causa de fenômenos que eles tinham presenciado, a não ser pela família McMahon, que segundo eles nunca presenciaram nada de errado na casa. Um dos muitos investigadores que estiveram lá foram Nick Groff e também a Katrina Weidman. Uma dessas visitas aconteceu para a gravação do Paranormal Lockdown. Eu vi esse programa, tá, gente? Mas assim, ó, eu gosto bastante do trabalho da Katrina. Eu vejo ela uma pessoa bem centrada. O Nick, ele já tem fama de ser meio escandaloso. Eu acho que ele já pega muitas evidências de uma forma muito rápida. Mas também não dá pra gente dizer que é verdade ou que é mentira. Mas eu vou deixar aqui pra vocês algumas coisas que eu achei muito interessante nessa gravação do Paranormal Lockdown e que também é mencionado em fontes escritas e também em outros vídeos de investigadores que visitaram essa casa. E é uma situação que para os demonologistas, para os padres, exorcistas, isso é um grande indício de que uma entidade demoníaca está em determinado lugar, que é a presença de moscas, tá? Quando o Nick e a Katrina estiveram lá, o Tony Spera participou também, inclusive ele fez aquela ligação para a Lorraine, que eu comentei com vocês, justamente na gravação desse programa. E eles presenciaram sim algumas moscas, tá? Em uma das janelas do andar de cima. Só que outros médiums que já visitaram a casa gravaram inclusive uma grande infestação de moscas em uma das janelas da sala dessa casa também, que não é somente naquele quarto que isso acontece. Aquele quarto teve um período de tempo, quando a família Dandy morou lá, que eles simplesmente lacraram aquele quarto porque as crianças não gostavam de ficar lá e a infestação de moscas acontecia muito nessa janela. Eles nunca descobriram por que esse tipo de coisa acontecia, porque mesmo no inverno elas estavam presentes, não tinha nenhum produto químico, nenhuma fonte de alimento que pudessem atrair aquele tipo de bicho. E eles ficavam muito preocupados porque eram moscas bem diferentes dessas moscas caseiras que a gente encontra. Elas são moscas grandes, negras, e também tem um detalhe muito interessante nessas moscas, é que elas não duram muito tempo. Algumas horas depois que elas entram na casa, simplesmente elas morrem, mas logo depois outra infestação já entra também. A Katrina Weidman deixou algumas sensações ali bem visíveis no vídeo, inclusive ela falou disso depois também. Ela falou que ela teve uma sensação de sufocamento e isso é uma coisa que quem visita a casa diz que sente com bastante frequência, principalmente lá no porão. Há relatos de alguns guias, tá, que fazem a visita ali, fazem aquelas visitações fantasmas, que falam que teve muita gente ali que entrou realmente ali convicta que aquilo ali era uma grande bobagem, que eles estavam lá só para provar que não existia nada, e essas pessoas saíram de lá bastante intrigadas e algumas delas passaram mal porque sentiram essa sensação de sufocamento. Nada muito grave também, mas são pessoas que falaram que tiveram a impressão que havia um lenço, uma espécie de lenço, como se um cachecol um pouco mais apertado estivesse no pescoço delas e que a todo momento elas estavam tentando tirar alguma coisa do pescoço, mas elas não conseguiam, e aquela sensação para elas foi algo que comprovava realmente que alguma coisa poderia estar lá dentro. Eles não quiseram pagar para ver, interromperam o passeio e nunca mais voltaram. Lembrando, gente, que não é todo mundo que sente esse tipo de coisa, tá? Tem pessoas que vão uma do lado da outra, uma sente e a outra não sente. Não quer dizer que é mentira. Depende muito da sensibilidade de cada um, pelo menos naquele momento. O padre Alfonso, ele também teria visto essa infestação de moscas e foi ali que ele percebeu que realmente algo muito estranho, muito sombrio poderia estar ali, porque ele sabia que esse tipo de evidência era ligado a algo demoníaco, e foi aonde então ele teria lido o rito romano para que pelo menos a purificação ficasse um pouco mais intensa, mas como falei para vocês, não resolveu. A Katrina disse que ela teve essa sensação opressora dentro do porão. É como se alguém já estivesse ali, fica até arrepiada. É como se alguém estivesse ali já esperando por ela. Ela não soube dizer se era a presença de um homem, se era a presença de uma mulher. O Nick depois falou que também sentiu e ele achava que era uma presença feminina, mas ela não soube dizer. Ela só falou que realmente tinha alguém ali dentro, que alguém provavelmente teria passado por alguma coisa muito ruim e que aquela sensação de falta de ar voltou a acontecer justamente quando ela sentiu essa presença. Outras pessoas que já visitaram a casa, outros pesquisadores ou até mesmo médiums que nem quiseram se identificar porque não tem canal no YouTube, não tem blog, não tem nada. São relatos de pessoas de mais idade que moram ali, que têm sensibilidade, falaram o seguinte,
que naquela casa há uma lenda, que pode não ser tão lenda assim, que uma mulher, não se sabe se era uma das donas da casa, se era amiga de alguém que era dono da casa, ou se simplesmente essa mulher foi levada para lá para algum tipo de crime. Provavelmente ela se chamaria Elizabeth e ela teria morrido sufocada. Só que também há uma história relacionada a uma árvore, tá, que fica lá na floresta. Até essa árvore ela é bem estranha, ela tem um monte de pena pendurada, ela tem alguns símbolos ali também do ocultismo, há restos de vela, restos de ossos de animais, então é um local também utilizado para seitas pagãs. Então essa árvore é bastante carregada e muita gente fala que há muitos anos atrás, isso lá em meados de 1853, assim que a casa foi comprada, uma mulher teria se enforcado nessa árvore, o nome dela era Elizabeth, e ela fez isso porque ela descobriu que estava grávida, o homem com quem ela teria se envolvido não quis assumir o bebê, ela estava com muito medo da reação da família, que provavelmente não seria nada boa, e ela resolveu tirar a vida dela. Claro que isso, se realmente aconteceu, foi uma coisa que passou pela cabeça dela, porque a morte dessa forma nunca é a melhor solução. Mas então há quem diga que ela fez isso e que por algum motivo o espírito dela ainda vaga lá na região de Hinsdale House. Se é a mesma mulher de cabelos escuros que andava dentro de casa, talvez a gente nunca vai saber, mas a Katrina falou que sentiu sim essa presença, e outros médiums falam que é o espírito dessa mulher que teria se enforcado na árvore, que não há registros falando sobre isso, tá, gente? É uma história local, pode ser apenas uma lenda. Só que médiums que não se conhecem falam que sim, que essa mulher que está ainda presa no porão por algum motivo se chamava Elizabeth, que talvez ela teria tido algum envolvimento lá com os primeiros proprietários dessa casa. Mas a verdade talvez a gente nunca vai saber. A médium Billie Lindemuth estuda Hinsdale House desde a década de 1970, onde, segundo ela, essa história de sobrenatural era bastante escondida sim, mas que faz jus a tantas famílias super interessadas na propriedade a comprarem e poucos anos depois simplesmente venderam essa casa e muitos deles nem levaram boa parte dos seus pertences. Muitas pessoas que já visitaram o lugar sentem uma opressão, uma presença de algo maligno. Muitos relatam uma sensação de sufocamento, falta de ar mesmo, o mesmo que Katrina mencionou. Billie mencionou que várias pessoas foram atacadas fisicamente na casa e que saíram de lá muito assustadas, pois não esperavam passar por esse tipo de coisa. Há fotografias que mostram arranhões e marcas de queimadura no pescoço dessas pessoas. Essa entidade teria se comunicado com a Billie. Ela disse que era a presença sim de um homem se identificando como Frederick e que ele falou que ainda iria proporcionar um ataque muito grande a uma mulher e que isso provavelmente teria um fundo sexual. Na floresta ao redor da casa também há muita energia, como eu falei para vocês. Orbes, vultos, vozes e sons de passos são frequentemente relatados e há uma entidade nessa mata que é conhecida como o atirador de flechas. A Billie falou que muitas pessoas já chegaram para ela dizendo que vem um índio, tá, com uma aparência já de um índio muito antigo mesmo, lá daqueles do Velho Oeste, e que esse índio está sempre mirando para alguma coisa e que ele atira flechas e que por algum motivo elas sabem que essas flechas são envenenadas. Essa figura teria o hábito de espiar as pessoas pelas árvores e, segundo a Billie, uma fotografia dessa criatura, né, ou desse espírito, enfim, porque as pessoas falam que às vezes ele muda a feição, se tornando algo muito assustador e que não parece uma feição humana. Então a Billie falou que tirou algumas fotografias em um momento em que ela estava lá na floresta, que ela sentiu essa presença, e segundo ela, o que apareceu nessa foto que eu vou deixar para vocês é essa entidade que é conhecida como atirador de flechas. Dentro da casa também está uma antiga boneca usando um vestido amarelo e ela está sem um dos olhos. Dizem que ela teria resistido a algum incêndio que aconteceu alguns anos atrás, mas pelo que eu pesquisei, a casa que se incendiou foi aquela localizada ao sul da Casa Assombrada e que pertenceu ao Willock Wood.
Então, assim, gente, essa boneca, se foi realmente uma sobrevivente disso tudo, ela é uma peça muito antiga, é uma relíquia do século XIX. Essa boneca, ela tá dentro de um armário bem pequeno, com portas de vidros, e ao lado dela também está uma bonequinha menor. Em cima desse armário está uma inscrição pedindo que a boneca não seja tocada e que a porta do armário não seja aberta. Um pesquisador paranormal chamado Cassie Nolan, há cerca de um ano atrás, por sua conta em risco, né, ele tocou nessa boneca. Ele descreveu uma sensação de formigamento na mão dele, como se ele tivesse com cãibras também. Eu nunca tinha escutado nada parecido, é claro que não dá para botar 100% em consideração tudo, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos pesquisadores aumentam bastante as coisas para conseguirem, né, um like no vídeo. Eu não vou dizer que ele mentiu nem que ele falou a verdade, estou apenas colocando aqui o que ele falou. Ele disse que sentiu uma dor muito forte na mão e o colega dele disse, eu falei para você não mexer. E ele mexeu, mas também logo depois essa sensação teria passado. Esse pesquisador, o Cassie, ele estava junto de outro colega chamado Colton Kaito. Eles vão até a sala para fazer as filmagens, tentar pegar alguma atividade paranormal, e nessa sala, propositalmente, já está lá, tá? Um tipo de um cabide com um lençol branco. Esse pano branco é colocado lá de forma proposital, porque muita gente fala que naquela área da sala muita coisa estranha já teria acontecido, movimentações de objetos também. E nessa gravação eles falaram que esse lençol branco começou a se mexer. Realmente se mexeu, agora se foi verdade, não sei, mas ele se mexe de uma forma bem devagar. Mas uma coisa que eu achei bastante curiosa é que no momento em que eles estavam gravando, eles não perceberam, mas apareceu uma orbe. Essa orbe passou em direção a esse lençol branco, tá? E foi pouco tempo antes do lençol começar a se mexer. E depois, em outros momentos da gravação também desse vídeo, a orbe começou também a passear pela sala e eu achei essa imagem bastante interessante também. Perto dessa casa também há uma lagoa, onde conta uma história que um menino teria morrido ali em um acidente com uma serra. Só que alguns documentos históricos que eu pesquisei falam que, na verdade, esse menino, ele morreu mesmo, tá, gente? Que, inclusive, a família dele ainda mora lá. Eu não sei quando isso teria acontecido, mas não faz tantos anos assim. Só que a família falou que não gosta muito de escutar que o filho deles assombra a casa de Hinsdale, porque ele não morava lá, não tinha nenhuma ligação com essa família. Mas tem muita gente que fala que escuta um barulho de serra, que eles veem um menino de aproximadamente 16 anos, que era a idade que esse menino tinha quando faleceu, e que ele cai próximo da lagoa. Então eu não sei se isso também é imaginação das pessoas, ou se por algum motivo esse menino também frequentava essa casa e a família dele não ficava sabendo. Nessa lagoa há vários relatos, tá, de vários espíritos fazendo um som de dor muito grande. Eles vão entrando dentro da lagoa, eles se transformam em névoas e acabam desaparecendo. Muita gente fala que sente uma presença muito forte ali e que um cheiro de carne estragada também sai de dentro da água, mas que logo depois desaparece. E assim, gente, muitas pessoas confirmaram essa informação. Muita gente fala que realmente do nada esse cheiro vem da lagoa, que gemidos são escutados inclusive durante o dia e que quando eles vão pesquisar para ver se está alguma coisa acontecendo ali, nada é encontrado. Há muitos relatos envolvendo aparições nessa propriedade. Um deles foi dado por uma mulher chamada Mary Bell. Ela visitou a casa alguns anos atrás junto com seu filho, que é deficiente físico e que tinha muita vontade de conhecer esse lugar. Ela conta que teve uma experiência muito assustadora e quem viu isso foi justamente o seu filho. Eu vou ler para vocês um trechinho de uma entrevista que a Mary deu que eu achei bastante interessante. Mary disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas: "Meu filho, que é deficiente físico, estava sentado na cama da casa à noite. Ele não conhecia todas as histórias sobre a casa, só sabia que era assombrada. Ele olhou pela janela, viu o pai dele próximo à fogueira na rua. Ele olhou para mim e disse: 'Quem é o índio bravo olhando para o papai?' Fecha aspas. Esse menino falou que viu um índio muito furioso, que ele estava encarando o pai dele não viu. A mãe dele olhou pela janela, não viu nada, o menino bateu o pé que tinha um índio perto do pai, mandou chamar o pai, por favor, o pai veio para dentro de casa.
E naquele momento as pessoas que estavam ali sabiam muito bem que esse homem, essa aparição que o menino viu, poderia ser o atirador de flechas. Eu não consegui, tá, gente, saber mais informações a respeito do que aconteceu depois disso, se a família ficou na casa ou se não ficou na casa, mas foi uma coisa que a Mary falou que assustou bastante ela, porque realmente o filho ficou muito preocupado que alguma coisa ruim pudesse acontecer com o pai dele. Então, assim, é uma casa que tem muitas evidências, tá? A gente não tem, assim, muitas fotografias, mas há evidências de pessoas que moram lá, pessoas já de bastante idade, muitas delas nem acreditam em tudo isso, mas falam que realmente tem uma energia estranha naquela região, principalmente na floresta próxima aonde está aquela árvore, né, que tem muitos objetos ali, então é óbvio que muita energia realmente está lá, por causa da morte dos irmãos, rituais satânicos, a possível morte, né, o massacre de 800 índios, que eu não duvido que tenha acontecido, porque nos Estados Unidos realmente aconteceu muita coisa com os índios nesse período. Então, muita coisa talvez seja lenda, mas muita coisa também acredito que tenha bastante fundamento, sim. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, pessoal, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Segue a gente também lá no outro canal do YouTube, Castelos do Tempo, para quem gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, vale muito a pena, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!